Bom dia, gente. Eu vou gravar mais esse vídeo. É, Gravo isso contente, por um lado, porque acho que eu tenho alguma coisa a dizer que vai ajudar muita gente em um certo sentido, principalmente no futuro quando a coisa ficar pior. E triste por outro lado, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem condição de entender as coisas e colocar em prática de forma que seja bom para elas. Mas vamos lá. O importante é a gente. Cada um tem a obrigação de dizer aquilo que compreende. Então hoje eu vou falar sobre a situação que a gente está, mas ajudando as pessoas a entenderem. Se a gente quer entender o momento que a gente está, a gente tem que voltar no passado para saber o que é que tornou o presente dessa forma. E aí ter uma ideia de aonde ir para o futuro. E no nosso caso do Brasil, dependendo da atitude que a sociedade tomar no momento, o nosso futuro pode ser sombrio. Foi projetado para que seja sombrio, muito sombrio. Então, o que é que acontece? Esse vídeo é para falar de política, mais especificamente de metapolítica. A gente está enfiado na política até o pescoço. É hora de fazer metapolítica, porque se não fizer isso, a política vai levar a gente para o abismo. Então, o que é que acontece? Uma coisa que está acontecendo no momento, que é grave, eu já falei isso em outros vídeos, e esse aqui é para falar disso de novo, mas para dar uma luz, mostrar uma luz no fim do túnel. Afinal de contas, se não se seguir essa luz, vai cair todo mundo, mergulhar todo mundo na escuridão. Então, a situação que a gente está é a seguinte: há, no momento, uma divisão ferrenha no Brasil entre direita e esquerda. A direita e a esquerda no Brasil se tornaram duas forças antagônicas, igual a luz e as trevas, duas forças antagônicas e em conflito. E isso é uma coisa terrível. Por quê? Porque se você junta duas forças opostas em total conflito, as duas se aniquilam. A direita e a esquerda no Brasil estão ganhando cada vez mais força, intensificando cada vez mais a hostilidade e dirigindo essa hostilidade uma contra a outra. A gente está igual à Guerra dos Deuses. Os destruidores e os libertadores em pleno enfrentamento. Duas forças em total oposição, colocadas num combate, as duas se aniquilam. E aí é que está o erro que toda a sociedade brasileira está cometendo no momento. A esquerda e a direita não foram feitas para se aniquilar uma a outra, mas para se equilibrar. A esquerda deve colocar moderação na direita e permitir que a direita trabalhe. Assim é que funciona. Para quem conhece o símbolo das artes marciais, aquele símbolo do tal que tem um círculo dividido entre branco e preto, sendo que tem uma parte branca na parte preta e tem uma parte preta na parte branca, ou seja, o símbolo do tal, o símbolo do equilíbrio, o símbolo da harmonia que permite que toda a natureza nesse nosso quadrante do universo funcione. Não há bem nem mal exatamente no universo, em certo sentido, mas sim um equilíbrio de forças. Assim é a direita e a esquerda. Uma é feita para funcionar, uma é feita para equilibrar a outra, para moderar a outra. O dever da esquerda é moderar a direita. Deve ter membros de esquerda na direita para que modere essa direita. Deve ter membros de direita na esquerda para que a esquerda não perca o rumo e se torne uma força totalmente antagônica à direita. Enfim, as duas foram feitas para se equilibrar. No Brasil, essas duas forças foram lançadas uma contra a outra. A sociedade brasileira se dividiu, isso foi planejado e está sendo executado assim. A direita e a esquerda no Brasil se dividiram e estão em pleno enfrentamento. Isso não dá certo. Não como uma coisa positiva na sociedade. Agora vamos entender por que isso foi feito. Por que é que a gente chegou aqui? Por que é que o Brasil está esse caos na economia, na religião, na educação.
em tudo. Então vamos começar do passado. Quando o Brasil era regido pelo regime militar, havia havia muita coisa no Brasil que estava muito melhor que hoje. Então vamos dizer o que são essas coisas. A primeira coisa que tornava o Brasil um país com uma economia forte, o Brasil tinha uma economia forte. E por que o Brasil tinha uma economia forte? O Brasil tinha uma grande indústria. O Brasil, no regime militar, tinha uma grande indústria. E era a indústria brasileira. E isso é ótimo. Quando um país pode produzir aquilo que ele consome e ainda exportar porque sobra. Quando um país produz, quando as pessoas do país produzem para que elas consumam. Quando o país produz por si mesmo uma riqueza e pode distribuir essa riqueza entre seus cidadãos, esse é um país independente, livre, forte, soberano. O Brasil tinha uma grande indústria. O Brasil tinha tudo para crescer e se tornar uma potência, uma verdadeira potência mundial. O Brasil tinha uma educação de qualidade. Não era todo mundo, por exemplo, que fazia uma faculdade, mas quem fazia uma faculdade podia dizer que era doutor. Não, comparando, em oposição a isso, hoje temos uma universidade que não vale nada. Um diploma de universitário hoje serve para a pessoa que fica os 4 anos lá ouvindo besteira dizer que tem um diploma de universitário. A medicina no Brasil é uma merda e o resto todo acompanha. A faculdade no Brasil hoje é uma merda. Então o que acontece? No passado, uma indústria forte. E como é que você sabe que tinha a indústria no Brasil era forte? Você vinha do Nordeste, o Nordeste entrava numa seca, o Nordeste vinha para São Paulo trabalhar, trabalhava um ano e voltava cheio de dinheiro para o Nordeste. Um pai de família podia sair de casa e voltar com pelo menos 3 empregos, nenhuma das áreas em que o Brasil era forte. O cara podia voltar com emprego num frigorífico, na indústria ou na construção civil. Por quê? Porque a agropecuária no Brasil era forte, havia toda uma rede, desde a fazenda que tinha o boi para matar até a carne que estava no frigorífico para ser mandada para o açougue, toda uma rede de produção e necessidade de trabalho. Isso significa que o Brasil tinha uma pecuária forte, o Brasil tinha uma agricultura. 40% do que o país produzia era produzido pelos pequenos agricultores nordestinos. Plantava-se e colhia-se sem essa necessidade de todo esse agrotóxico que tem hoje, que também foram imposto a gente por muitos motivos. A educação no Brasil, que eu já citei era boa. Já se estudava naquela época 3 línguas, pelo menos, no primeiro grau. O Brasil tinha grandes cientistas. E o Brasil tinha um projeto de crescimento para o futuro em área tecnológica. O presidente Figueiredo planejava construir várias usinas nucleares no Brasil. Hoje em dia a gente sabe que isso é um perigo, mas o resto do mundo, principalmente os Estados Unidos, ficou com medo de que o Brasil se tornasse uma potência nuclear. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, por um lado, e a União Soviética, por outro, colocaram espiões dentro do Brasil. A União Soviética, com a ideia de que houvesse uma revolução no Brasil e o Brasil seguisse os países que instauraram o comunismo. Espiões russos financiavam a esquerda no Brasil, pessoas como a Dilma e a cambada da Dilma recebiam dinheiros da União Soviética. Os grupos a que elas participavam, não ela, não essas pessoas, não o indivíduo, os grupos. Espiões russos, espiões soviéticos, financiando a guerrilha armada no Brasil. E os Estados Unidos com outros espiões fazendo para fazer que a democracia fosse instaurada, porque na democracia há toda uma condição de um país como os Estados Unidos comprar um país, tomar de conta como os Estados Unidos e países que agem dessa forma fizeram. Padres no Brasil trabalhavam como espiões dos soviéticos, organizando e executando planos de guerrilha. A esquerda no Brasil nunca planejou naquela época. Os grupos de guerrilha como a Dilma, que falava hoje em dia que lutou pela democracia, nunca lutaram pela democracia. Eles queriam a ditadura do proletariado, assim como aconteceu
na Revolução Russa. Não era ideia da esquerda, dos grupos de guerrilha no Brasil, instaurar a democracia no Brasil. Era a ideia deles era tirar a ditadura militar e eles se tornarem os novos ditadores. Era a ditadura do proletariado. O comunismo não luta por democracia. Nunca, em nenhum país. Comunismo e democracia são duas coisas antagônicas. Os comunistas lutavam para substituir a ditadura militar pela ditadura do proletariado, assim como aconteceu na Rússia e em todos os países comunistas. Essas guerrilhas, e os espiões que financiavam elas, fizeram tudo para que a democracia fosse instaurada no Brasil. Naquela época, o Brasil produzia cultura de verdade. Não havia cultura pocotó. Não havia essa coisa chula que chamam de cultura hoje como música funk, esse tipo de coisa que degrada a sociedade, destrói a pureza e a beleza da juventude. Mergulha todo mundo num grau de prostituição, de droga, de alienação completa, como a tal da cultura hoje mergulha a juventude. Como eu já citei, a indústria do Brasil era forte e era uma indústria nacional. O Brasil ia se tornar uma potência nuclear de forma que poderia desenvolver, inclusive, a tecnologia aeroespacial. Os americanos não queriam isso. Então, o que é que acontece? Em 86, os espiões americanos, toda a preparação que foi feita, conseguiram que a democracia fosse instaurada no Brasil. Pessoas se lamentaram por Tancredo Neves, pessoas lamentaram por Sarney ter sido o primeiro presidente e não Tancredo Neves. Não fazia nenhuma diferença. A democracia foi projetada pelos Illuminatis, porque com a democracia eles poderão trazer o país ao ponto em que o país está hoje. A democracia permitiu que fosse feito o que foi feito para que o Brasil tivesse hoje na situação que está. Que situação? Decadente em todos os sentidos. Então, nos anos 80, a democracia foi instaurada. A cultura decaiu 100%. Não há mais cultura no Brasil. O que se chamam de cultura é uma mistura de tudo que não presta. Junte-se a isso uma música horrorosa, com a droga que tornou-se a coisa mais fácil do mundo, com o que se vê na cultura hoje. No regime militar, os caras que produzem cultura hoje seriam presos e apanhariam até umas horas. Vê um exemplo, há um tempo atrás, uma exposição, citando como exemplo, uma exposição num banco onde um cara ficava nu e as crianças iam lá passar a mão e observar e tudo. Chamam aquilo de cultura. Isso é uma decadência. A cultura hoje é uma coisa doente. Não há mais, enfim, decaiu a cultura, decaiu a educação. Os Illuminatis planejaram, na democracia, você corrompe o governo. Corrompe-se ao máximo o governo. Então, desde que a democracia foi instaurada no Brasil, houve uma corrupção no governo, um grau de degradação na política, como nunca tinha se visto. Essa degradação foi planejada, por quê? Porque quando se corrompe o governo, toma-se de conta do país. Através dessa corrupção, chegou-se ao ponto dos Estados Unidos ter um espião aqui que vendeu a indústria brasileira aos americanos, de forma que o que era indústria brasileira tornou-se indústria americana. Não há mais indústria brasileira. O Fernando Henrique, que foi um espião do mais alto grau americano, vendeu toda a indústria brasileira e hoje em dia mora na França, tomando champanhe francesa e dormindo com prostitutas de luxo, num apartamento, numa cobertura, ganhando um salário monstruoso por mês dos americanos, vivendo um vidão, e ninguém sequer pensa nisso. A indústria brasileira é a indústria americana. Eles quebraram a economia do Brasil, ou abriu-se o mercado brasileiro para o exterior, e quem manda na economia brasileira são os americanos. Na verdade, mandam em tudo. Pela primeira vez, o Brasil conheceu um nível de desemprego que nunca tinha conhecido. Então, se antes um pai de família saía para procurar emprego e voltava com opções de emprego nessas 3 áreas que eu citei, como, por exemplo, num frigorífico,
na indústria ou na construção civil, que era muito forte. As maiores empresas construtoras do Brasil, tanto construíam no Brasil como construíam no interior. Empresas como a Camargo Corrêa e Mendes Júnior tinham emprego, oferecia emprego não só aqui no Brasil como no exterior. A construção civil no Brasil era forte, o país oferecia emprego. Os caras corromperam a construção civil a tal ponto que hoje em dia essas empresas que não quebraram mal se arrastam. A construção civil no Brasil decaiu ao máximo. Os frigoríficos, a agricultura e a pecuária decaiu em todos os sentidos. A educação decaiu. E as leis que foram e que são criadas terminam beneficiando todo mundo, menos a classe trabalhadora e a classe mais pobre. Isso foi planejado, isso foi executado e a gente chegou no ponto que está hoje. Então, o que é que acontece? Quando se chega nesse ponto, o próximo passo é criar uma esquerda, é criar forças antagônicas no país e fazer que elas se enfrentem e se aniquilem. No Brasil, a gente chegou ao ponto de... Então, o que aconteceu? Uma corrupção total no governo, a divisão entre direita e esquerda, mas já não como forças que se equilibram, mas sim como forças que entram em conflito direto. No momento, esse conflito é intelectual, vamos dizer assim. Mas a gente está na beira de um colapso armado. A ideia de armar uma população doida, confusa, isso é uma coisa de doido. Então há claramente definido uma esquerda e uma direita, já não como forças que se equilibram, mas como forças que estão para se digladiarem. Então, nesse momento, os espiões iluminatis vão fomentar cada vez mais essa diferença, depois vão armar a população, e aí acontecer aquelas greves lascadas que aconteceram, por exemplo, no Egito e na Síria. Quando a sociedade se enfrenta, entra no caos, e não há mais como resolver a situação, o grau de confusão e de caos fica tal que o governo tem que jogar tudo o que tem em cima da população. E aí surgem vários grupos de dissidência e mesmo de guerrilha, como já houve no Brasil. Então arma-se os dois lados, bota que os dois lutem até se aniquilar. Quando a situação fica igual à Síria, onde aviões de 50 milhões de dólares lançam bombas de 5 milhões de dólares em cima de pessoas que ganham $1 por, sei lá. Quando chega nessa situação, aqueles que provocaram isso se apoderam dos restos do país e ficam com os despojos, com os espólios. E a população, enquanto isso, apenas segue aquilo que eles colocam para que elas sigam. A gente vê no Brasil pessoas que não conseguem ver as verdades, a verdade que está aí dentro da cara. O grau de corrupção é tal que... um exemplo, para você saber qual é o grau de corrupção do país, você vê o número de leis que esse país tem e o tanto de religião que ele tem. O Brasil tem demais leis e igrejas, mercenários espoliando o povo, arrancando até a última moeda. Como os bandidos que usam a Bíblia, tipo Edir Macedo ou Silas Malafaia, aquele Valdomiro Santiago. Uns assaltam a população usando a Bíblia e os outros tornam ela uma massa de manobra política de tal jeito que a população se perde e daqui a pouco está se digladiando até o extermínio. O grau de degradação de uma sociedade é medido pelo grau de corrupção, pelo número de leis e o número de religiões que ela tem. As religiões também servem para manter a população dormente, ou seja, enquanto a pessoa está na igreja rezando, achando que Deus vai consertar as coisas e preparar o céu para quando ela morrer, enquanto ela está com essa esperança fixa, ela não procura solução, ela não procura saber onde ela está, de onde ela veio e para onde ela vai. Então, se você está com a Bíblia todo dia, clamando a um Deus, esperando que ele vá resolver sua situação e lhe preparar o céu para quando você morrer já ir bonitinho para o céu, enquanto isso você não faz nada, não estuda a situação, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe o que pode fazer. Só quando a pessoa assume o controle do seu próprio destino, vê a situação que ela está e em que ela pode mudar, é que as coisas podem começar a mudar. Deus não vai descer do céu e mudar isso aqui. Ou a sociedade muda, ou cada indivíduo procura abrir os olhos, despertar. E tomar decisões conscientes que sejam verdadeiramente positivas. Enquanto não se faz isso, a coisa não muda. E a última coisa.
É preciso as pessoas se tornarem conscientes disso para agirem de forma diferente do que foi planejado. Então, é preciso que cada indivíduo pare com esse negócio de eu sou de direita e eu sou de esquerda. Enquanto você é de direita e de esquerda, estão preparando o cenário para que no futuro você de direita brigue com a esquerda e você de esquerda brigue com a direita. Não foram feitos essas duas forças para se digladiarem, mas para se equilibrarem. A única opção para a gente sair disso é as pessoas se convencerem de que não há direita e não há esquerda. É preciso ter paciência. E se a pessoa não concorda com o governo que está aí, é preciso usar o tempo que ele está para conhecer todos os políticos, o que cada um, a quem cada um deles serve, o que cada um planeja, quem são aqueles em que se pode confiar e não, e na próxima eleição votar naquele que realmente a pessoa acha que é o menos vendido aos Illuminatis. É só o que se pode fazer, porque se seguir o jogo dos caras, daqui a pouco, já que duas forças foram claramente definidas, essas duas forças vão ser armadas e se enfrentar. E vai se ver a derrocada no Brasil, do mesmo jeito que houve a derrocada de países como a Síria. Então, cada um tem nas suas mãos o futuro do país, o futuro da nação, de acordo com as atitudes que tomarem agora, de acordo com a diretriz que seguir. Querem conhecer a verdade para saber que caminho seguir, querem conhecer a verdade que liberta de toda essa droga, torna vocês conscientes a ponto de saber realmente que caminho escolher e para onde ir. Leiam os protocolos dos sábios de Sião. Leiam o Antigo Testamento da Bíblia para ver quem é Jeová e como ele age, porque Deus não vai salvar ninguém. Não adianta ter 1 milhão de igrejas num país e bilhões de pessoas clamando a um Deus que ele mesmo é um algoz e que trabalha pela derrocada, porque se alimenta da dor e da desgraça. E então leia o livro de Belicena Vilca, o Mistério de Belicena Vilca. Vocês vão conhecer a verdade, saber de onde vêm, saber aonde estão e por que estão aqui agora, e saber para onde podem ir. É isso.